de aposentadoria. Tudo bem, doutor Oswaldo? Obrigado por o senhor estar aqui com a gente. Boa noite, senhor aqui no Jornal Minuto do Amorim desta sexta-feira. Boa noite, Tony. Boa noite, ouvintes da Paranapanema. E eu separei aqui para a gente falar das aposentadorias. Muita gente pergunta, muita gente encontra com a gente na rua, e mesmo nos treinamentos que a gente dá aí de segurança, muita gente acaba perguntando o que mudou e o que não mudou, né? Antes de o senhor entrar nesse assunto, eu falei do consultório do senhor com o doutor Marcelo, lá como que se chama mesmo? Ergovida. Ergovida. É para, como eu disse, é para admitir e para demitir. Lá a gente faz toda a parte médica de segurança do trabalho. Então a gente faz os laudo de insalubridade, laudo de periculosidade e toda a avaliação das pessoas que estão trabalhando, as que estão saindo e as que estão afastadas e que estão retornando para o trabalho. Então a gente faz todas essas avaliações. Para admitir e para demitir tem que ter laudo. Tem que ter um laudo. Esse laudo ele constata os riscos que todo trabalhador está submetido enquanto trabalha. E de acordo com esses riscos, existe um planejamento, que é um programa, chama Programa de Controle Médico, e um programa de prevenção de riscos, onde a finalidade é exatamente evitar que o trabalhador adoeça pelas próprias condições adversas do trabalho. Então quer dizer que começa por aí a vida profissional, né, do trabalhador, passando aí pela consulta de vocês. Sim, claro, é um exame de avaliação. Muita gente acha que o que se faz lá é um atestado de saúde, né? E, na verdade, não é isso. É um atestado de aptidão para o trabalho. Então, tem uma determinada atividade que tem algumas exigências, tanto do ponto de vista físicas como mentais, e a gente faz essa avaliação para ver se o indivíduo, de fato, ele pode exercer aquela ocupação. Se ele está apto e inapto. Apto ou inapto, exatamente. Tá. Às vezes as pessoas têm uma demanda física que existe um problema de saúde que impede. Ou o cara tem um problema ortopédico, ou às vezes é hipertenso, tem um problema cardíaco e etc. Essa é a finalidade da gente avaliar. Tá certo. Vamos entrar então no assunto agora da aposentadoria. Então o senhor fez a introdução aí, eu cortei o que o senhor estava falando, mas pode seguir. Tá tudo dentro do contexto. Então vamos lá então, doutor. Tony, a reforma da Previdência, ela trouxe, além dessa discussão sobre tempo de contribuição, ela trouxe algumas outras modificações que foram muito importantes e que para muita gente se passou ao largo, né? Não teve a percepção correta do que, em verdade, estava se mudando. Porque o princípio da aposentadoria por tempo de contribuição, das pessoas pagarem mais tempo, ela, no bojo da legislação, ela mudou também algumas coisas, por exemplo, com relação até à aposentadoria por invalidez. Não mudou na questão da avaliação médica da doença em si para uma atividade, mas ela modificou o quanto de dinheiro que se recebe. Antes, todo aposentado por invalidez, ele tinha um cálculo da renda do benefício, ele recebia 100%. E hoje ele não recebe mais 100%, ele recebe 60% se ele tiver uma contribuição menor do que 20 anos. E a partir desses 20 anos, a cada 2 anos de contribuição, acrescenta-se 2% a cada novo ano de contribuição. Então, para entender, o indivíduo, se ele tem menos do que 20 anos de contribuição, ele recebe 60% tão somente. Então, se o sujeito ele adoece, vai trabalhar, adoece com 1, 2 anos de contribuição, daquele 100% que ele antigamente ele recebia, ele só passa a receber 60%. E depois de 20 anos, a cada ano, ele acrescenta mais 2%. Então, até chegar uma quantidade de contribuições de mais 40, mais 20 anos para integrar os 100%. O que significa dizer que a aposentadoria por invalidez hoje, para receber o prêmio total de 100%, tem que ter uma quantidade de contribuição de 40 anos. Por isso que teve a mudança, então? Teve essa mudança também no corte do financiamento da aposentadoria por invalidez. Então, o que a gente viu é que, como é que funcionava antes? Antes você tinha uma aposentadoria por tempo de contribuição de 35 anos para homens e 30 para mulheres, independente da idade. Houve uma mudança, que continua o tempo de contribuição de 35 e 30, só que os homens hoje têm um limite de idade mínimo para aposentar de 65 anos.
e mulheres 62. Então, quando acontece isso, que a gente chama de aposentadoria programada, então o tempo de contribuição, o indivíduo vai receber 100% do prêmio. E o aposentado por doença, por invalidez, ele sempre recebeu 100%, independente do tempo de contribuição. Então, isso a lei modificou. Então, para ele receber um 100% do valor do prêmio, do valor do benefício, ele tem que ter uma contribuição mínima de 40 anos. Então, até 20 anos de contribuição, ele vai receber 60%. A partir daí, é que ele vai aumentando progressivamente o valor até chegar no 100% com os 40 anos de contribuição. Então, mesmo aposentado por invalidez, ele vai receber mais se ele pagou mais, antes de ser inválido. Mas e como que ele vai fazer para contribuir se ele já ficou inválido, vamos dizer assim? Vai contar no dia da invalidez, quanto ele contribuiu naquele tempo. Se ele tiver naquele tempo 20 anos, ele tem que contribuir mais 20? Não. Ele não contribui mais, porque ele está inválido, ele está afastado. Certo, mas então... Então, vamos supor, o sujeito está trabalhando, ele tem 15 anos de contribuição. Então, ele adoece. Ficou doente. Ficou doente. Ele vai para o benefício. Se ele for aposentado, o que vai contar? Aquele tempo que ele contribuiu para trás. Então, vamos supor, ele pagou 15 anos e ficou 5 anos no auxílio-doença e até ele foi aposentado. Então, vai juntar os 15 de contribuição mais os 5 do auxílio-doença, 20 anos de contribuição. Ele vai receber 60% do benefício. Então, nunca vai conseguir chegar no 100%? Para chegar no 100%, ele tem que ter, antes de se aposentar, por invalidez, ele teria que ter 40 anos de contribuição. E se ele não tiver, então ele não recebe? Ele nunca vai receber o prêmio total de 100%. Ele sempre vai receber menos. E sempre foi 100%? Sempre foi 100% para aposentadoria por invalidez. E por que mudaram isso? De vez parece que de ajudar o trabalhador, parece que complicou mais ou não? Não, lógico que complicou. Mas a finalidade dessa é uma finalidade só pensando neles, né? No dinheiro. No dinheiro da contribuição e da massa de pessoas que estão recebendo. O que, em verdade, o que acontece com todo o sistema de previdência, ele chega a um ponto que ele se torna insustentável, porque a base de contribuição acaba ficando menor em relação à base de pessoas que recebem. Então, uma pessoa que, pela legislação antiga, uma mulher, por exemplo, que entra no mercado do trabalho com 16 anos, ela se aposentava com 46. E ela passava a receber o benefício até o fim da vida dela, é perpétuo. Então, se essa mulher ela viveu até 80 anos, né, que hoje a esperança de vida na nascer está próximo disso para a mulher, então ela recebe 34 anos. Então, ela paga 30 e recebe 34. Então, não há sistema que consiga contrapor esse tipo de situação, porque todo aquele que recebe de quem está na ativa. Então, como a população ela envelheceu e hoje você tem uma taxa de fecundidade menor, está nascendo menos criança. Pra você ter uma ideia, Tony, há 50 anos atrás, a taxa de fertilidade da brasileira era uma média de 5, 6 por casal, 5, 6 filhos. Hoje, em São Paulo, já está menos que 2. E a taxa de reposição, entre contando os que nascem e os que morrem, a taxa de reposição tem que ser no mínimo 2,1, senão caminha-se para a diminuição da população. Então, em 50, 60 anos, o Brasil saiu de uma taxa de fecundidade de 5, 6 e hoje já está menos de 2. Em São Paulo, na capital, em alguns bairros, já está menos de 1,5. E é fácil a gente constatar isso. Todo mundo aí é só ver quantos tios, quem tem aí uma faixa aí de 50, 60 anos de idade, é só ver quantos tios tem, quantos irmãos tem e quantos filhos tem. Então, hoje, quem tem aí mais do que 2 filhos é uma exceção de regra. Normalmente, os casais mais novos têm um filho, quando muito 2. Então, antes tinha 6, 7, agora tem 1, 2, e tem gente aí que já está fazendo opção de ter um filho nenhum. Tem muito casal hoje que não tem mais plano de ter filhos. Então, isso repercute na contribuição da Previdência. Então, se tem mais gente envelhecendo, mais gente aposentando... E está sendo renovado, né? Está sendo constantemente, gente aposentando e tem menos gente entrando no mercado de trabalho. Então, a conta não vai fechar. Agora, eles não mexeram só no tempo de contribuição. O tempo de contribuição ele era esperado mesmo, todo mundo fala. Todos os países do mundo que têm uma previdência um pouco melhor, as pessoas se aposentam mais tarde. Até para poder ter uma aposentadoria melhor.
Então, no Brasil hoje, a aposentadoria para o tempo de contribuição mínima é de 65 anos e para os professores ela passou para 62 anos para os homens e 57 para as mulheres. Os professores também, antes os professores aposentavam com 25 anos de contribuição, sendo homens e 20 mulheres. Só que hoje tem o tempo mínimo de contribuição, tem que ter na carreira 25 anos e 20, mas tem que ter, se for homem, 62 anos de idade. Também o professor hoje vai se aposentar mais idoso. Que é aquela situação, Tony, que o sistema de previdência no Brasil ainda permite as pessoas se aposentarem e continuarem na ativa. A grande maioria dos lugares que tem um sistema que seja um pouco mais... a balança do pagamento e recebimento é melhor, a pessoa aposentou, ela não pode continuar no mercado de trabalho. Aí a gente fala, tem aquela alegação, mas o aposentado ele não consegue viver com o dinheiro da aposentadoria no Brasil. É verdade. Para grande massa de pessoas, a aposentadoria é muito ruim, então os sujeitos vivem numa condição de continuar trabalhando. Nos lugares por aí, no mundo inteiro, o que acontece? O indivíduo se aposenta mais tarde, para poder receber uma aposentadoria melhor, e é proibido continuar no mercado de trabalho. Aposentou, aposentou. Doutor, esse negócio de contribuição, tem gente que fala assim, eu contribuí com 5 salários, enfim, aí depois chega para aposentar, por que cai para receber tanto assim? Ou quem contribuía com 10 salários, 5 salários, como é que é essa conta e o que está acontecendo? É não cumprimento da lei. O governo não cumpre a lei. Porque a Constituição é muito clara, ela fala que todo o valor dos benefícios dos aposentados teria que recompor, os reajustes deveriam de recompor o poder aquisitivo do salário. Então, se lá atrás, vamos supor, eu aposentei, vou dar um exemplo, não é nem de outro, vou dar um exemplo do que eu vi, que foi o meu pai. O meu pai se aposentou com 20 salários da época. Então, seriam os 20 salários mínimos. Quando ele faleceu em 2016, ele estava recebendo 8 salários. E ele contribuiu, né, logicamente, para poder receber. Claro, 35 anos. Sim, mas eu digo, nesses valores, o senhor falou de 20 Claro, salários. ele pagou proporcional a 20 salários. Isso que eu estou perguntando. Porque todo mundo aposenta de acordo com a quantidade que paga. O valor, Essa é uma defasagem, é isso? Sim, claro. Mas por que Não, defasou tanto? Defasa porque o governo simplesmente não corrigiu o valor das aposentadorias, porque era, do ponto de vista político, era preferível pagar menos e não mexer na aposentadoria das pessoas. Então, enquanto se pôde levar com a barriga, o político foi levando. Porque o político não quer o ônus de chegar e mexer na Previdência, porque isso mexe com um monte de gente. E para mexer com os que estão entrando, até é mais fácil. Mal duro é mexer com quem está na estrada. Então, você pega um sujeito aí que já estava aí com 30 anos de contribuição e que estava esperando que ia se aposentar com mais 5 anos de contribuição, e o sujeito tinha 50 anos de idade, e na verdade, ele não ganhou mais 5 anos de trabalho. Ele ganhou mais 15, porque agora ele tem que se aposentar com 65. Então, precisou se fazer todo um movimento de convencimento das pessoas. Você vê que depois muita gente começou a ser favorável. As pesquisas diziam que, inicialmente, 70%, 80% das pessoas eram contra a reforma da Previdência. Só que quando chegou na hora do fim agora da votação, era 10%, 15% das pessoas contra. A grande maioria ficou a favor. Exatamente porque se veio falando muita gente, campanha sistemática em todo lugar, falando que, olha, precisa corrigir. As pessoas foram sendo convencidas, mas se cortou na carne. E a gente não cortou na carne de outros, né, da própria carne, porque mexeu na vida de quem está andando. Para falar, não, vamos fazer a reforma da Previdência para quem vai entrar no sistema, não mexe com os velhos. Né? Quem está na estrada não mexe. Bom, tá bom, mas mexeu. Mexeu tanto quem vai entrar como quem está na estrada. Você vê a pensão. O sujeito é casado com uma mulher há 35 anos. Estava imaginando que quando morresse ia receber uma pensão de 100% do valor. Hoje já tem um fator, vai multiplicar pela idade da pessoa, o tempo de casamento, tempo de não sei o quê. Então mexe na regra do jogo. Quer dizer, as pensões hoje não são mais 100% também. A pensão hoje, mesmo um cara casado com uma mulher há 35 anos, antes ele morria, a mulher ficava com 100% da aposentadoria dele, ou do benefício. Hoje a mulher fica com 50% e mais 10% para ela, 60%, perdeu 40%. 40% é muito dinheiro. O que aconteceu, o que a gente imagina com o tempo é que vai achatar quase todo mundo na base do salário mínimo, porque ninguém pode, por força da Constituição, receber da Previdência menos que um salário mínimo. Então vai achatar todo mundo perto do salário mínimo. Então quem tinha uma pensão, aí, o sujeito tem
uma aposentadoria de R$ 2.000, se imaginava que essa mulher, quando ele morresse, ela ia receber 2.000. Hoje, em verdade, hoje ela vai receber 60% de 2.000, ela vai receber R$ 1.200. Está perto do salário mínimo. Doutor Ortega, com relação a esses auxílios que o governo está pagando agora por conta da pandemia aí da Covid-19, né, o coronavírus, isso aí não vai afetar a economia, principalmente na parte que diz respeito a INSS, toda essa coisa aí da Previdência, ou não tem nada a ver? Não, ao contrário, Tony. Toda essa injeção de dinheiro que o governo fez agora nesses benefícios, nesse amparo, nesse socorro, botou dinheiro na economia. Botou dinheiro, porque tinha gente que não estava conseguindo nem ganhar nem R$ 600. Certo, mas e depois que parar? Agora, por exemplo. Não, a gente teve aí, a gente fez, para quem acompanha a gente aí nos programas que a gente fez ao longo desse tempo todo aí no programa do jornal, da meio-dia e pouco, eu sempre achei desde o começo que a gestão desse negócio do Covid foi muito mal feita. Não tem como você chegar numa situação compulsória de mexer com um monte de gente por 5 meses. A gente já fechou os 4 meses, né? Dia 23 de março foi o período especial. Em 23 de julho agora nós já fechamos 4 meses. Tem gente que tá bom, tem gente que tem uma oportunidade na vida rara que consegue simplesmente ficar parado, tá tudo certo, cada um pode, mas a massa, o grosso das pessoas, as empresas estão tudo com água no peito, mandando gente embora, o trabalhador autônomo então se complicou de vez, pega essa turma aí do prestador de serviço, a turma da beleza, né, cortar cabelo, essa turma ficou com dificuldade grande, então esse pouco do suporte que se deu, acabou ajudando mais ou menos, mas de toda forma acabou colocando um pouco de dinheiro na economia. E são muitos bilhões, né? Mas então a pergunta, na verdade, é assim: é lógico que para a economia foi bom, mas eu digo para o INSS, não vai ter problema, não? Não, porque isso daí não é dinheiro do INSS, isso é do Ministério do Desenvolvimento Social. Mas não acaba influenciando? Não. O INSS é verba distinta? É verba diferente. O INSS é fundo de arrecadação direta do salário. E outras formas de contribuição, loteria, tudo isso vai sempre um dinheiro para a Previdência. Mas não tem a ver com dinheiro de amparo social, não tem a ver com salário família, é outro dinheiro. O que tem a ver isso é no bojo geral da União, né? Mas para o trabalhador do regular, do benefício do INSS, não interfere, porque são rendas à parte. Tá certo, doutor Ortega. Muito obrigado por o senhor estar com a gente aqui no Minuto do Amorim. O senhor volta na semana que vem, vai falar do que na semana que vem? Vamos preparar aí a pauta? Vamos falar alguma coisa aí de muita gente que sempre pergunta pra gente também a respeito de insalubridade e periculosidade. Isso aí tem muita dúvida de muita gente, de quem tem direito de receber adicional, quem não tem. Quinta-feira o senhor aqui. Se Deus quiser. Um abraço. Um grande abraço. E assim falamos com o doutor Oswaldo Ortega,